Oi, som. Oi. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu estou feliz de estar retornando ao estado da Paraíba. Tivemos algumas dificuldades para chegar a este congresso. Haja vista que o ônibus que eu viria, ele quebrou e eu tive que ficar pulando de cidade em cidade até chegar aqui. Mas graças a Deus, eu estou feliz e maior é aquele que está conosco. Eu que da última vez que eu estive ministrando, eu preguei sobre construir uma torre, que era tempo de construir. Quando eu entrei aqui na igreja, eu vi que estão vendendo um prédio e adquirindo outro terreno. É sinal que a torre ela está crescendo para a glória de Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por favor, sem perca de tempo. No livro de Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 18. O livro é de Hebreus, o capítulo é o de número 12 e o versículo é o de número 18. Quem achou, diga: o Senhor é meu pastor. Quem ainda não encontrou, diga: em nada me faltará. Vamos esperar os irmãos. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviam pediram que não se falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar no monte, que seja apedrejado. E tão terrível era aquela visão que Moisés disse: eu estou assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus que é juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue de aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram na terra os que eu advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz a qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda outra vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Diga: permaneçam. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Diga: não pode ser abalado. Não pode ser. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Diga glória a Deus. Queridos, quando foi comunicado a temática deste congresso de jovens permanecendo inabalável, e eu passei a estudar a Bíblia Sagrada, eu percebi que a Bíblia é um livro de exortação a permanecermos. A Bíblia exorta-nos a permanecer na fé, a permanecer na graça, a permanecer no caminho, a permanecer perseverante. A Bíblia, ela nos ensina a permanecer na nossa confiança ao Senhor, pois os que confiam ao Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que: a quem eu assemelharei este homem que ouve a palavra e a pratica? Eu vou dizer que ele é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha, e que vem o vento, o rio, combate contra aquela casa, mas ela não se abala, mas permanece de pé. A
A Bíblia toda é um livro que exorta a permanecer. Eu fiquei perguntando, Senhor, eu vou falar sobre o quê? Poderia falar sobre permanecendo na oração até a chegada do avivamento. Porque Abacuque ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas não é de hoje para amanhã, nem no final de semana de um congresso. É no meio dos anos a notifica. Eu me lembro de um jovem com a minha idade, 27 anos, lá no país de Gales, chamado Evan Robert. Desde os 17 anos trabalhava numa mina de carvão. E seus amigos chamavam para beber. E ele dizia: não, Deus disse para mim que eu vou liderar um avivamento nesta nação. Todos os dias ele pegava a sua picareta, ia para o meio da caverna, bater no carvão. E ele dizia: aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. 18 anos de idade, todo mundo chamando ele para ir para a taverna. E ele: aviva, Senhor, a tua igreja. 20 anos de idade, 21, 22, 27 anos de idade, todo dia orando e jejuando e pedindo por avivamento. Quando ele entra na sua congregação lá no Monte Moriá e sobe no púlpito para pregar, a glória de Deus foi tão grande que todo o país de Gales em uma semana se converteu. Os jornais do mundo inteiro foram ver o que estava acontecendo naquele lugar e chegaram para ele. Ele pegou o microfone e disse: por que vocês estão olhando para mim? Como se de mim houvesse algum poder ou virtude. É o Espírito Santo que está convencendo o coração dos homens. O repórter ficou tão impactado que pulou no meio do culto e disse: então qual é a sua participação? E ele disse: eu apenas toquei na chama. Eu estendi a minha mão e agora eu estou clamando e esperando por um sinal. Isto aqui não é outra coisa senão aquilo que em breve será um grande exército para a glória de Deus. Temos que permanecer na fé, porque tem muita gente que por se multiplicar a iniquidade, o amor tem se esfriado. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou pregar? E Deus saltou esse texto ao meu coração. Esse texto fala de dois momentos da história do povo de Deus. Primeiro, a nação de Israel. Segundo, a igreja de Jesus Cristo. Primeiro, a dispensação da lei. Segundo, a dispensação da graça. O escritor aos Hebreus usa o exemplo daquele povo que, tendo recebido a lei de Deus no monte, e a Bíblia diz que poucas coisas abalam um monte. Um terremoto abala um monte. A oração de um crente feita com fé tem poder de tirar um monte do lugar. Pois se tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: levanta-te, erga-te o mar, e tudo que você disser será feito. Então eu vou abraçar essa confissão positiva aí, vou dizer que estou rico, estou curado. Não é tudo que eu disser vai ser feito. Calma, leia o contexto. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí tudo que você disser ou pedir será feito. Quantos estão em Cristo? Levante a sua mão, deixa eu ver. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Faça assim com a mão, faça assim com a mão. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Enquanto os cidadãos da cidade de Filipos se gloriavam, porque tinham cidadãos. Filipos era a única cidade fora de Roma que tinha direito romano. E eles diziam: nós somos da grande cidade de Roma. E Paulo diz: pare com isso, nós aguardamos uma cidade a qual o arquiteto e construtor é Deus. A nossa cidadania é do céu. Deixa eu começar a pregar no texto. Aleluia, glória a Jesus.